começando pelo Alessandro DiCaprio, que vai nos trazer a experiência dele nesse momento. Muito obrigado. Bom, boa tarde a todos. Boa tarde, doutores, doutoras, todos que estão aqui nesse fórum. Eu sou o fora da área médica aqui hoje, a minha formação é em zootecnia. Eu, durante muito tempo, fui especialista em melhoramento genético, trabalhei com matemática, estatística. Hoje eu tenho uma empresa de equipamentos de distribuição, trabalho principalmente com gado de corte e gado de leite, tá? O intuito aqui é contar um pouco da minha experiência, né, com a questão da obesidade e o que eu tenho conseguido fazer para contornar esse problema e para começar a solucionar isso na minha vida, né? Só para assim começar a história, né? Meu apelido de escola é Gordo. Todos os meus amigos de escola até o terceiro colegial me conhecem como Gordo. Os meus colegas de faculdade me conhecem como arroba. Então, uma das questões é que a obesidade faz parte da minha identidade, não somente da minha situação. Eu acho que esse daí é onde começava o primeiro problema, tá? Parte da minha identidade foi ser conhecido dessa forma, tá certo? A partir disso, eu sou um cara grande, eu tenho 1,86 m de altura, eu tenho uma estrutura óssea grande, eu tenho algumas características que me fazem ficar muito fácil num sobrepeso sem muita dificuldade, né? Você consegue sobreviver com sobrepeso, tá? No final do ano passado, tá? Eu tive um problema médico, eu fui internado com uma obstrução intestinal, tá certo? Essa obstrução intestinal é decorrente de uma hérnia, que é decorrente no acidente de carro, que é decorrente de uma apendicite, que é decorrente essa apendicite combinada com uma bactéria resistente que se alojou na parede abdominal e criou um tremendo de um estrago médico aí a ser resolvido. Então, eu fui hospitalizado em emergência com uma obstrução intestinal total. O médico que me atendeu, daqui de Rio Preto, no hospital de base daqui de Rio Preto, conseguiu reverter esse quadro de forma não cirúrgica. Ele falou assim, vamos tentar não cirúrgico, porque uma cirurgia desse ponto emergencial é de altíssimo risco. E depois de revertida essa situação, eu comecei a fazer os exames para fazer o meu trabalho de preparar para corrigir essa aderência, essa hérnia, e não correr o risco que eu voltasse até essa obstrução intestinal, tá? Mesmo eu tendo um histórico de sobrepeso de muito tempo, eu sempre faço meus acompanhamentos médicos. E como eu estava comentando com o Marco, eu sou um cara focado em controle. Eu tenho todos os meus exames médicos planilhados desde 1994. Então, eu sei qual que é a minha média de colesterol, ácido úrico, não sei o que. Eu nunca olho o número, eu olho a tendência. Eu não tinha nenhum item de colesterol, triglicéride, nada nunca desviou de nenhum número ideal. Meu colesterol é ridículo, sempre foi 140, 150. Meu triglicérides mais alto foi 110. Só que nos últimos anos a insulina começou a subir e começou a apontar uma subida na insulina, o que me dava uma probabilidade dentro de alguns anos, uns 10 ou 15 anos, de desenvolver uma diabetes. Então isso daqui é o início da história. Fazendo os exames pré-operatórios, cirurgia que não aconteceu até hoje por causa da Covid, né? Eu continuo precisando operar a hérnia e continuo aguardando os hospitais terem vagas para cirurgias eletivas. Eu conversei com um doutor Marco Antônio aqui, tá? Também do hospital de base, que é especialista em cirurgia dessa área, e ele foi bastante claro comigo, claro a ponto de ser duro no primeiro contato, e agradeço ele por essa dureza. As palavras dele foram as seguintes: Alessandro, o meu ponto não é diferente do outro médico, o material cirúrgico que eu uso não é diferente do outro médico que você consultar, a diferença vai ser a seguinte: se você perder peso, eu te opero porque vai funcionar. Se você não perder peso, eu não te opero porque não vai funcionar. Foi simples a conversa dele. E ele me encaminhou de volta para o Dr. Tiago, que é o cirurgião especialista em bariátrica. Então, a minha primeira indicação foi: faça uma bariátrica para perder peso. Naquele momento, eu estava pesando 137 quilos, tá certo? Precisava reduzir drasticamente o peso.
E conversando com o Dr. Tiago na primeira consulta, né, ele falou o seguinte, falou, Alessandro, você tem um perfil um pouco diferente do pessoal que eu indico a bariátrica logo de cara. Vamos fazer todo o protocolo de bariátrica, começar com acompanhamento psicológico, acompanhamento nutricional, e vamos ver nos próximos 60 dias como é que você se comporta na perda de peso, tá? Resultado, eu não fiz a bariátrica, não vou fazer a bariátrica, e ao longo desses últimos 11 meses de dieta, eu já cheguei a 32 quilos de perda de peso, tá? Então, hoje eu estou pesando entre 105 e 106 quilos, então... Para quem gosta de controle como eu, dá 84 gramas de gordura perdida por dia, tá? Esse é o número que a gente vai transformar isso em caloria, vai dar umas 800 calorias de déficit energético, então é assim que eu vou tocando a minha vida, tá? O que isso envolve tantos profissionais, né? Como eu comentei no início, né? E essas são experiências minhas, né? Que eu acho que todos os doutores aí, especialistas nessa área, vão conseguir juntar essas peças, né? Existe um lado psicológico muito pesado na obesidade, que passa pela minha identidade, como eu falei, desde os meus apelidos de infância, a minha ascendência italiana, portuguesa e ucraniana, a conversa, a sociabilidade é em volta de uma mesa. Não se faz sociabilidade de italiano jogando bola, se faz sociabilidade de italiano em volta de uma mesa comendo e bebendo. Isso vale para os portugueses e para os ucranianos também, tá? Outra coisa que leva em questão são as questões emocionais antigas que te levam a ter, principalmente, aqueles distúrbios onde você sentava na frente onde eu sentava na frente da TV e tomava com tranquilidade um pote de 2 litros de sorvete enquanto assistia uma série sem nenhuma preocupação, tá? Nunca tive problema, dificuldade para ingerir uma quantidade muito grande de comida. Então, juntar tudo isso, né, e começar a reverter demandou desde o trabalho psicológico que foi feito para conseguir selecionar e resolver esses problemas, o acompanhamento do meu clínico geral, fazendo a medicação e medindo quais que eram os índices de quais níveis que eu tinha para corrigir plasmáticos de micronutrientes e outras coisas, a nutricionista que me acompanha e o fato de eu gostar muito de cozinhar e ter passado a revisar todas as receitas que eu faço e que eu conheço para diminuir o aporte calórico. Tá? Eu gosto muito de cozinhar, o fundo daqui da minha imagem de hoje é a minha área, a minha churrasqueira, a minha cozinha, meu tudo, só que hoje eu faço tudo isso controlando caloria. No final, hoje, eu me vejo como eu acredito que um alcoólatra se vê. Eu tenho que controlar tudo que eu vou comer e escolher a cada dia. Para mim, cada refeição hoje é uma escolha. Se eu escolho um tipo de caloria, na refeição seguinte ou no dia seguinte eu tenho que contrabalancear com uma caloria menor para que eu consiga manter o meu balanço energético negativo, tá? E como é que isso funciona para mim? Eu controlo tudo. Eu tenho desde o dia 5 de janeiro todas as minhas refeições anotadas em um software no meu celular. Eu sei o que eu comi, quantas gramas de qual ingrediente, em que horas, quantas gramas de proteína, gordura, e qual é a minha taxa de ingestão, qual que é a minha taxa metabólica, qual é o meu nível de exercício. Eu sou um cara que funciona baseado em controle. Se eu for pela minha sensibilidade, eu erro a mão e eu vou voltar a engordar tudo do mesmo jeito, tá? Eu acho que a parte mais difícil da questão da obesidade é que, diferentemente de uma outra doença, eu vou tomar uma liberdade clínica que eu não tenho, ela me parece mais uma síndrome, ela tem muitas causas e para cada uma das pessoas a gente tem que trabalhar com situações diferentes para resolver um problema que a doutora Elisa, que é a nutricionista, vai me entender fácil, que é transformar a vida num balanço energético negativo. Eu preciso ingerir menos calorias do que eu gasto para conseguir perder peso. É assim que a gente emagrece vaca e ao contrário que a gente engorda boi. Balanço energético positivo para engordar. Então, no final, isso cruza um pouco com a minha área. Mas eu acho que dentro de tudo isso, né, dentro desse desafio gigante, e é um desafio de todo dia, é olhar o seu café da manhã e falar assim, o que eu vou consumir hoje de café da manhã? O que eu quero? Qual é o meu limite de caloria de consumo? Tá? Meu café da manhã médio é um café da manhã de 380 calorias, eu tenho esses números, tá? Isso representa o quê? Representa uma xícara de leite, uma fatia de pão e presunto e um pouco de cream cheese desnatado.
é fácil compor 500 calorias num prato. Isso que assusta a gente depois, né? Você vai queimar 500 calorias andando de bicicleta, é 45 minutos de pedalada em nível elevado para você consumir a caloria que você comeu no café da manhã em 10 minutos sentado tranquilamente. Então, eu acho que a parte complicada, né, para essa minha mudança foi conseguir organizar o que estava na minha cabeça antes de mudar os hábitos alimentares. Depois que a gente organiza, tá? Tem o fato do médico ter sido bastante rígido a hora que falou comigo, isso me ajudou bastante, me chacoalhou, né? Do ponto, eu preciso tomar uma decisão do que fazer, tá? E para mim a decisão é simples, eu prefiro estar vivo do que estar morto, então vamos continuar fazendo o que é necessário para continuar vivo, tá? Eu acho que essa é uma decisão simples e vim acompanhando tudo isso, tá? Eu vejo as pessoas que têm dificuldade, que passam pelo mesmo que eu passei, tenho amigos que estão tentando buscar alguma coisa e tem uma hora que a gente tem que falar com isso, falar, ó, não adianta tu comer salada a semana inteira, chegar no final de semana e tomar 30 latas de cerveja. Cada lata de cerveja vai te dar 200 calorias. Você acabou de ingerir 6.000 calorias no final de semana, que você vai transformar isso em gordura e ponto final. Então, é uma coisa bem complicada, principalmente pelo lado emocional. Eu acho que é isso que torna... Muito obrigado. A gente já tem aqui, né, elogios, né, a toda a sua determinação. Eu perdi o horário aqui. Não, mas a gente vai voltar ainda a falar mais, saber mais detalhes dessa, né, porque eu tô torcendo para que você lance um livro depois com toda a sua metodologia, porque realmente né, tem um plano todo por trás, é uma coisa bastante interessante. Eu vi o Dr. João Salles ali sorrindo, acho que ele ficou imaginando se a maioria das pessoas com obesidade que passam por ele tivessem toda essa mesma organização que você tem, né, essa forma de planilhar, de saber quanto tem de caloria, de controlar e de saber se comeu a mais quanto vai precisar fazer de exercício para gastar. E, aliás, a gente já recebeu um comentário aqui de que você não falou do exercício ainda, e a gente teve aqui, já quem te conhece, falando que a parte do exercício foi muito importante em todas essas suas conquistas, mas depois, no horário que a gente for fazer o debate, você vai contar essa outra parte. Combinado? Ok.